Olá família, que Deus abençoe a todos de uma forma rica e abundante sempre. Estamos aqui e mais um dia, mais um vídeo, mais um tema importantíssimo. Hoje falaremos sobre a inveja e o tema de hoje é inveja, feche essa porta. Roda a vinheta. Muito bem, se você é novo por aqui, acredito que você ainda não se inscreveu no meu canal. Se esse vídeo chegou a você porque alguém compartilhou, um amigo, um familiar, pai, mãe, irmão, tio, pastor, enfim. Se inscreva agora no canal, ative as notificações para que sempre você possa ser alertado quando em um vídeo novo, quando em uma live, quando em um propósito de oração ou até mesmo em um culto. E todos os domingos aqui pela manhã, 9h30 da manhã, tem culto, você vai poder cultuar. Eu falo diretamente de Sergipe, aqui a capital é Aracaju. Eu sou pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus e eu tenho visto Deus mudar a história de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Kawaii, e os nossos cultos aqui na igreja, onde muitas famílias estão alcançando de Deus a resposta, e eu creio que operando Ele ninguém pedirá, ok? Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, a danada da inveja. Pense num troço que veio do cão e que assola a humanidade há muitos anos. A Bíblia nos fala sobre o sentimento que surgiu no coração de Caim, quando Abel ofereceu ao Senhor a melhor oferta. Caim, ele deixou ser tomado pelo sentimento da inveja e, sem pensar, ele logo tirou a vida de seu irmão, pensando que assim ele conseguiria ser melhor do que ele. Existem muitas coisas relacionadas a este tema e espero que, mediante a esses minutos que nós teremos juntos, Deus possa abrir o seu entendimento, porque a inveja surge do coração de muitas pessoas quando elas menos esperam. Existem pessoas que nutrem um sentimento de inveja e nem sabem que estão passando por isso. E eu quero ser usado por Deus para ajudar você a vencer a inveja ou a combater com as armas da fé os invejosos de plantão que existem, pois o mesmo espírito que tomou conta da vida de Caim continua tomando conta da vida de muitas pessoas. Pois bem, eu quero começar aqui no Salmo de número 37, no versículo de número 1, que diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo ceifarão como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ele continua explicando agora no versículo de número 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor e não te indignes de forma alguma para fazer o mal. E aí ele vem com uma nova ressalva. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. É tão bonito quando a palavra sai do papel e ela começa a se manifestar em todas as áreas da sua vida. O salmista Davi, mais do que ninguém, ele tinha motivos para falar acerca desse assunto. Porque desde garoto, quando ele decide e acompanhar os seus irmãos na guerra, o pai apenas enviou aquele garoto para ser um garoto de recado, levar e trazer e carregar quentinha, levar alimento para os seus irmãos. Mas o Davi, ele não tinha esse espírito acomodado. Quando ele chega na guerra, ele ouve o alarido, ele vê Israel em desvantagem, ele começa a ouvir o ônus e o bônus, ele diz, pronto, lutarei e vencerei esse incircunciso filisteu. Os irmãos olharam para Davi com um olhar de presunção.
como quem diz, você não tem coragem, você não tem porte, você não tem bagagem para lutar. E assim Davi, ele luta contra o gigante, vence o gigante, e Deus começa a dar renome em Israel para Davi. No entanto, nem tudo foi só flores. O próprio Saul, que foi tão agraciado pela coragem de Davi, ele começa a sentir inveja de Davi. A Bíblia nos fala, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7 em diante, que em uma situação de guerra, Davi havia saído a pleitear e voltou com êxito, e as mulheres começaram a cantar: Saul venceu milhares, porém Davi venceu 10 milhares. A partir de então, um espírito maligno tomou conta da vida de Saul, pois ele intentou em seu coração em prejudicar Davi pelo sentimento de inveja, de ranço. Tome muito cuidado com esse sentimento. E a partir do momento que você começa a olhar para uma pessoa, olhar para uma situação, e dentro de você algo começa a mudar quem você é, ou a sua imagem, a sua percepção por aquela pessoa, você precisa parar e orar a Deus. Pois muitas vezes você pode estar sendo picado pela mosquinha verde da inveja. Você olha para o carro da pessoa, você olha para a casa da pessoa, você começa a olhar para o status ao qual essa pessoa ela demonstra para os amigos, para a sociedade, você diz, poxa, como é que pode? Ou até mesmo você deseja o que ela tem. Suponhamos que tem um amigo de trabalho que começa a lograr êxito dentro dos projetos, começa a vender mais, começa a se destacar. Você não pode deixar esse sentimento faccioso dominar quem você é. Até porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Talvez aquela pessoa se preparou um pouco mais, talvez aquela pessoa estudou mais, talvez aquela pessoa estava no momento certo, ela estava rodeada das pessoas certas. Mas isso não quer dizer que o seu tempo acabou. Tem gente que trabalha em uma empresa e diz assim, poxa vida, pastor, fulano de tal chegou e já foi promovido. E eu estou há 10, 15, 20 anos e não saí do lugar. Eu me lembro de uma situação que eu já ouvi o missionário narrando o fato, e é muito interessante. Um rapaz trabalhava em uma empresa e de repente chegou um outro funcionário e começou a se destacar, e ele esperava um cargo. Esse rapaz que estava lá há muito tempo, um cargo sobressalente. E no momento que surgiu a oportunidade, quem conseguiu esse cargo foi o funcionário mais novo. Indignado, ele bate na porta do patrão e diz assim, ei, mas peraí, que negócio é esse? E aí o patrão começa a fazer algumas perguntas simples para ele. Olha, chegou algum carregamento aí? É sobre o que? Ele falou, só um minuto, e saía, e voltava. Pergunta simples, e ele não sabia responder. Quando o rapaz foi promovido, entrou na sala, antes do patrão perguntar, a primeira coisa que ele já fez foi cumprimentar, bom dia, como é que está a família? Patrão, antes que o senhor me fale, eu tenho um caminhão aí, veio de tal lugar, nota fiscal já está em tal lugar, já está sendo despachado, o pessoal já está indo almoçar, depois, tal hora, o pessoal vai voltar, e eu já dei baixa no produto, tal, mais alguma coisa, patrão, que eu posso ajudar? O patrão disse, nada não, você já me falou tudo que eu precisava ouvir. Ele disse, muito obrigado. E ali o rapaz saiu, e aí o funcionário que queria a promoção baixou a cabeça e viu que não estava qualificado para o trabalho. No mundo sempre existirão pessoas que fazem talvez um pouco melhor o que você faz, ou fazem com mais perseverança, com mais determinação, ou se prepararam um pouco mais, e isso não tem que ser motivo de inveja da sua parte. Pelo contrário, é motivo de falar, Deus, obrigado porque o Senhor tem levantado tantas pessoas para fazer o que eu faço, e algumas podem me servir de exemplo. O apóstolo Paulo, ele declarou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é muito importante você não deixar o sentimento faccioso chamado inveja dominar o seu coração, porque espíritos malignos entraram na vida de Saul, e em contrapartida, Davi continuou se destacando, prosperando e crescendo. Outro fato interessante narrado na história da Bíblia Sagrada é o próprio José, que por sua vez ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos,
que alimentaram e supriram em seu coração um sentimento de inveja contra a vida de José. No entanto, José foi parar onde ele foi parar, sofreu, mas não abriu mão de seus princípios e valores. E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, viu José, e José saiu do calabouço, saiu ali de sua prisão e foi se tornar governador no Egito. Por mais que os irmãos de José tentaram enterrá-lo, mas ele cresceu, porque ele era semente. Outro fato interessante, ainda falando do pai de José, Jacó. Quando Jacó ele vai trabalhar na casa de Labão, por 10 vezes Labão tenta mudar o salário de Jacó. E durante as 10 vezes o Senhor abençoa Jacó. E a Bíblia nos diz em Gênesis 31 que Labão fez tanta coisa ruim para Jacó. E a Bíblia diz que Deus viu tudo que Labão havia feito. E por isso que Deus estava prosperando a Jacó. É tão interessante quando você guarda aquilo que Deus tem falado com você. Porque por mais que você seja vítima da inveja de outras pessoas, Deus está vendo tudo. Porque existem casos que é como eu expliquei, você sofre da inveja ou você é vítima da inveja. E para ambos os casos, o remédio é um só. E qual é o remédio, pastor? Não te indigne por causa dos malfeitores. Faz o bem, deleita-te no Senhor, continue acreditando em Deus. Se esforce, se dedique, ore, se prepare, busque ainda mais sabedoria, inteligência, conhecimento. Não deixe de meditar no livro da lei, medita nele de dia e de noite. Se cerque de pessoas sábias, inteligentes, safas no que diz respeito ao conhecimento de Deus. E mesmo assim, quando qualquer sentimento faccioso, como a inveja, vier no seu coração, repreenda na hora. Resista esse sentimento, porque esse sentimento levou Caim a matar o seu irmão. Esse sentimento trouxe demônios para dentro do corpo de Saul. Esse sentimento trouxe um sério ressentimento no coração dos irmãos de José. E esse sentimento não poderá dominar o seu coração, porque por trás dele há um espírito maligno. Portanto, não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, com a palavra de Deus. E essa palavra, ela será de extrema importância, porque você vai chegar em casa, você vai trabalhar, você vai viver em qualquer ambiente com a certeza de que realmente você é o melhor de Deus. E você vai deixar de lado todo e qualquer tipo de sentimento mesquinho e você vai aprender a elogiar quando é necessário elogiar, a abraçar quando for necessário abraçar, e você vai aprender a falar bem, porque você sabe que uma das máximas do invejoso é a língua afiada para criticar e nunca elogiar. A minha oração é que Deus transforme todo e qualquer sentimento faccioso no seu coração em frutos de paz e não de mal. Você precisa orar a Ele. Vamos falar com Ele? Coloque a sua mão com a minha. Pode aproximar, família. Aproxima aqui. Pai querido, Deus amado, Pai eterno, Deus de amor, nesta hora, em oração comigo, estão centenas ou milhares de pessoas que precisam muito de uma transformação e de uma mudança. Algumas delas, meu Pai, estão passando pelo vale da sombra da morte. E eu lhe peço nesta hora, ó Deus, coloque a sua mão, ó Pai, sobre a vida de cada um dos teus que oram comigo agora. Alguns que estão doentes, enfermos, oprimidos, alguns que foram vítimas de trabalhos espirituais, mandingas, meu Pai, rituais macabros e malignos. Senhor, entra com a tua providência agora e arranca, meu Pai, todo o mal, meu Deus, que tem consumido esta pessoa. Tem gente que não dorme a noite direito. Tem gente que vive, meu Pai, com uma ansiedade interminável. Outras pessoas estão, meu Pai, talvez angustiadas e agoniadas, como quem diz: eu não sei quando chegará a minha hora, todos estão desenvolvendo e eu estou parado. Meu Pai, eu entendo que muitas pessoas estão deixando de regar o seu jardim para olharem o jardim do vizinho. Por isso que o vizinho, ele tem um jardim, uma grama mais verde.
Mas, ó Pai, neste momento, ó meu Pai, que todo espírito de engano, meu Pai, caia por terra do coração desse meu irmão. Todo espírito, todo complexo de inferioridade, todo espírito de rejeição ou ansiedade, caia por terra e que em nome de Jesus haja luz. É a minha oração em prol essa vida, essa família, esse meu amigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Muito bem, eu acredito muito no poder e na autoridade do Senhor para a libertação da sua casa e da sua família. Agora, se levante, erga a sua cabeça e saiba que derrota não é coisa para você. Operando este Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, ninguém poderá impedir. Eu creio que Deus tem projeto de libertação e de salvação para você, para sua família e para todos os seus entes queridos. Portanto, você é melhor do que isso. Siga em frente. Deus vai lhe abençoar. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça de comentar abaixo do vídeo e de compartilhar, porque sendo assim, o YouTube entenderá que esse vídeo é de extrema relevância e indicará para outras pessoas. Portanto, inveja, feche essa porta. Forte abraço.